Boa noite a todos. Hoje aqui em mais um encontro do curso Conhecimento Sagrado. A gente está no nosso módulo 2, né? Aula 2 do mês de fevereiro. E sejam todos muito bem-vindos. Marcos, muito bem-vindo. Muito obrigado. Atma Namastê. Que a paz do Senhor Jesus esteja conosco, que possamos utilizar esse tempo para que não só possamos refletir no aprendizado que a espiritualidade nos traz, mas principalmente colocar em prática em benefício do próximo. Bom, eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês. Todo mundo já deve ter ouvido falar do Vale do Silício, né? Acho que todo mundo já ouviu falar que é uma área de grande tecnologia, onde eles se utilizam do silício, que é um mineral, para fazer semicondutores, tá certo? Então, eu vou começar essa nossa aula exatamente falando um pouquinho disso para depois entrar no assunto, ok? Vamos entrar aqui primeiro, deixa eu compartilhar. Eu vou fazer uma alteração entre compartilhar e deixar de compartilhar, tá certo? Pronto, todos vendo minha tela, né? Sim, Marcos, estamos vendo. Ela agora está. Pronto, Silício. ok. Bom, eu vou colocar aqui para vocês terem uma ideia, eu vou deixar isso por aqui, porque depois eu vou usar. Essa aqui é a pedra de silício, tá? Para quem não conhece. Uma pedra bastante interessante e ela é encontrada com muita abundância no Brasil. O Brasil é o maior exportador de silício, tá? Então, é uma pedra meio acinzentada, que tem uns padrões assim multicoloridos, e ela tem um brilho natural, e é muito bonita, né? Eu tenho algumas pedras de silício aqui que a gente usa. Bom, para vocês entenderem, eu fiz um pequeno apanhado. Marco, por que você está falando disso? Porque nós vamos falar de minerais, vamos falar de como a geometria sagrada é trabalhada com os cristais, né, que são as pedras, e as velas. Então, eu vou começar explicando isso aqui. Vamos lá. A pedra de silício é um dos 12 elementos principais na composição dos organismos vivos. Pô, peraí, Marco. Você está me dizendo que eu, por exemplo, eu tenho partículas de silício? Sim, nós temos minerais dentro do corpo, e o silício é uma delas. E mesmo em pequenas quantidades, ele desempenha um papel biológico importante, especialmente nas estruturas de suporte do organismo, como ossos e tecido conjuntivo. Além disso, ele evita o acúmulo de cálcio nos tecidos, impedindo a calcificação destes, especificamente nas artérias. Tá? Então, o silício é muito utilizado na tecnologia. Vamos ver, então. O silício é um dos constituintes fundamentais do universo. Primeira coisa. Tá? Ele é derivado do carbono. Tá? O silício é um dos principais componentes do mundo eletrônico, a base para todos os processadores presentes nos computadores atuais. Processadores e, de uma forma geral, chips, né? O silício é fácil de achar, né? É o semicondutor mais abundante. Ele não é o maior semicondutor, tá? Mas ele é o mais abundante no planeta. Por isso que o Vale do Silício utiliza ele para fazer os chips, né? Lá. Depois do oxigênio, ele é considerado o segundo elemento mais abundante na crosta da Terra e quase sempre aparece em um composto com outros elementos. O composto químico dióxido de silício, também conhecido como sílica, de uma forma grosseira e altamente contaminada, é o componente primário da areia. Cristais de quartzo, entre outros materiais, são baseados em compostos de silício-oxigênio. A pedra de silício, quando a gente usa ela, né, dentro de casa, por exemplo, ela purifica o ar no local e desintegra
todas as energias negativas ao seu redor. Esta pedra atrai prosperidade, favorece os relacionamentos familiares, estabiliza as emoções e eleva a quantidade de energias espirituais no ambiente. Aí você fala assim, puxa, Marco, uma pedra faz tudo isso? Faz. E vamos explicar, então, eu vou sair aqui agora. Ah, meu Deus do céu, peraí, que eu tenho que voltar lá. Pronto. Interromper compartilhamento. Agora todos estão me vendo, né? Estão me vendo em tela cheia? Depende de como cada um faz o seu layout. Eu estou vendo tela cheia, mas se a pessoa Quem colocar... puder botar a tela cheia, é melhor. Eu peguei aqui uma pedra, tá, de ametista, é uma drusa de ametista, para explicar uma coisa para vocês. Quando a gente tem um cristal, quando tem uma pedra, ela tem uma estrutura interna e uma forma externa. O que mais importa em uma pedra é a sua estrutura interna, ou seja, a sua ligação entre os elétrons que estão aqui dentro. Ô, Marco, peraí, você está querendo me dizer que tem corrente elétrica em todos os minerais? Sim. Principalmente os cristais de quartzo, eles têm uma corrente elétrica que faz uma constante troca de elétrons ativando. Não é à toa que o nosso querido Emmanuel, né, disse que do mineral até a angelitude, o princípio é o mesmo. E quando ele fala o princípio, ele se refere ao princípio inteligente. Então, por exemplo, quando eu pego a cadeia atômica interna de um cristal, né, como esse aqui, que é uma drusa de ametista, ela é diferente, por exemplo, de uma outra pedra negra, que é a turmalina negra. Tá? Então, essa estrutura interna aqui, como os átomos se formam, é diferente dessa aqui. Tá? Eu vou pegar outro aqui, ó, um cristal que a gente chama de cristal fantasma. Também tem uma estrutura diferente. Vou pegar outra. Um cristal, né, transparente, aqui é uma pedra rolada. Tá? Ela é meio ovalada e a sensação que dá é que ela foi completamente, vamos dizer assim, lixada. Tá? Então, quando eu pego, por exemplo, essa pedra aqui é bruta. Tá? Quando eu pego uma pedra, por exemplo, um cristal em forma de pirâmide, tá? Então, se eu olhar, se vocês conseguirem olhar para dentro dela, você vai ver que ela tem umas estruturas de formação. Essas estruturas... Marco, levanta um pouquinho só o cristal. Isso, fica mais fácil. Isso, Essas estruturas que você olha assim, elas são um pouco... tem um desenho lá dentro, não dá para ver, tá? A gente não percebe. Mas elas têm uma corrente elétrica constante aqui dentro. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque os cristais, de uma forma geral, eles têm possibilidades de conexão com o ser humano. Puxa, Marco, como é que a gente pode fazer isso? Pelo mentalismo, que é o primeiro princípio hermético, nós conseguimos programar o princípio inteligente que consta nos cristais. Marco, peraí, repete aí para eu poder entender. Você está me dizendo que através do mentalismo, né? Ou seja, eu vou olhar para o cristal e vou praticamente dar uma ordem para ele, para que ele faça alguma coisa. Por exemplo, se eu pegar uma turmalina negra, tá? Aqui, ó, ela tem uma propriedade muito boa quando a gente vai trabalhar desmanchando magia negra, por exemplo. Mas ela também serve para dissipar energias de pessoas que têm linfomas, que têm câncer, tá? Porque ela tem uma propriedade elétrica muito ativa. E o mentalismo, tá? Isso é real, gente, não é invenção esotérica, não. Estou falando de física e química. A gente consegue interagir, a gente não consegue ainda perceber como essa interação ocorre, mas a gente consegue comandar, né? Dar uma ordem, falar assim, olha, Cristal, você vai dissipar toda e qualquer energia mórbida, mal qualificada ou estagnada que esteja presente no ambiente X. Então, essa possibilidade
de você poder comandar um cristal, comandar uma rede elétrica de qualquer cristal, vai variar de acordo com os cristais, né? Como eu falei para vocês, se eu pego uma drusa, a drusa internamente ela tem uma rede elétrica, formação atômica diferente, por exemplo, de um cristal aqui, ó, pontiagudo, tá? Que a gente utiliza quase sempre fazendo projeção por essa ponta pontiaguda aqui. Aqui é um cristal natural também, tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque a aula hoje talvez seja os instrumentos que eu mais trabalho, principalmente na cura e desmanchando magia negra. Tá certo? Então, falamos do cristal para vocês entenderem esse conceito. Quando a gente fala, por exemplo, da vela, aqui está uma vela de 7 dias, da cor lilás. Tá certo? Na Umbanda seria de Obaluaê, de Omulu, tá? Que são as cores energéticas, né? Os orixás não são personificações, são energias. Tá? Quando uma vela é queimada, nós não conseguimos ver, tá? Mas dependendo da cor, né? Porque a cor é um padrão psíquico nosso, porque a gente não consegue entender as variações das ondas e das vibrações que é a cor. Então, por exemplo, quando eu estou com uma vela dessa natureza, ela tem uma propriedade de propagação de raios, quando é feita a queima da cera, que são mais ou menos assim, ó, vou fazer assim, é como se fosse um zigue-zague. Tá? É bem próximo do branco, só que o branco ele tem uma capacidade, vamos dizer, um prolongamento da onda maior. Tá? Se eu pegasse, por exemplo, uma vermelha, o espaço do comprimento da onda seria muito curto, mas também muito colado. Né? Um risquinho seria muito colado ao outro. E você vai reparar que isso também afeta o nosso campo energético, porque nós somos, vamos dizer assim, um condutor e um receptor elétrico, através, né, do nosso sistema nervoso central, através das sinapses que fazemos no cérebro, através da via eferente e aferente. Então, nós podemos, sim, entrar em contato elétrico, melhor dizendo, eletromagneticamente falando, com as energias que saem de uma vela ou as energias demandadas por um cristal. Quando a gente junta essas duas coisas, que é a aula de hoje, ele passa a ter uma propriedade muito grande, dependendo do seu mentalismo. Tudo que a gente vem fazendo, isso eu falo desde a época que a gente fez o curso de reforma íntima, nós temos sempre que saber ativar o ACIV. Atenção, concentração, intenção e vontade. É através do mentalismo, primeiro princípio hermético, que você qualifica as ondas que saem da vela, que você qualifica as emissões de radiação que saem dos cristais. Nós podemos modular não só essas vibrações que saem tanto da emissão de queima de uma vela quanto dos cristais. Aí você fala assim, poxa, Marco, o cara tem que ser um super estudioso. Não. E aí que está a grande sacada. Para que você possa fazer isso, a melhor maneira é a sua intenção, ou seja, o chakra cardíaco, né? Lembrando, a atenção está exatamente no chakra da testa, que está ligado ao nosso coronário. A concentração é o nível consciente, que é o chakra ajna. Atenção, né? Atenção, concentração. A intenção é o cardíaco. A vontade é o plexo solar. Então, quando você consegue ativar isso na palavra e no sentido lato da palavra amor, você não precisa ter conhecimento.
Você não precisa ter estudado Kardec, você não precisa saber de leis da física, da química, da neurociência ou qualquer outra coisa. Né? Quando você vê uma benzedeira, por exemplo, fazendo um trabalho de cura, ela está utilizando o quê? O amor. E o amor, a gente já falou, ele tem uma capacidade, é a maior força do universo. Tá? Ele tem uma capacidade, falando sobre a ótica da física quântica, de interagir com as 5 forças do universo, que é a força nuclear forte, que é do núcleo, nuclear fraca, força eletromagnética, força gravitacional e a força de sincronicidade, que é aquela que permite a cura à distância. Quando alguém age com amor, ele capacita todas essas propriedades e instrumentos, no caso que nós estamos falando aqui, são as irradiações da vela e a rede elétrica dos cristais, ele direciona isso. Você fala assim, poxa, Marco, então isso é uma coisa muito legal. Eu estou desde o meio de outubro estudando a Wicca. Tá? A Wicca, muita gente, né, eu mesmo não sabia direito o que era, muita gente pensa que é bruxaria, que é satanismo, não é nada disso. Tá? A Wicca é uma religião pagã, né? E hoje neopagã, e tem muita similaridade. Oi, Marquinhos! Tem muita similaridade com a doutrina espírita nos conceitos filosóficos. Tá? Então, não tem matança de animal, não tem nada de satanista. Tudo isso aí é invenção de quem não entende absolutamente nada sobre a Wicca. Hoje tem várias vertentes da Wicca, mas eu estudando a Wicca desde meio de outubro do ano passado, até hoje, eu continuo estudando, e eu conheci um sacerdote, ele tem uma loja aqui na Galeria do Rock, e eu vivo lá, a gente bate papo e tal, e ele vem me explicando muitas coisas, e eu venho lendo, eu comprei talvez os principais livros da Wicca, e eu vi muita similaridade, porque as práticas da Wicca eu já conheço praticamente todas por causa da Umbanda. Tá? E eu fiquei bastante empolgado. Eu falei, puxa, é mais uma forma, né, de agregar conteúdo para os meus trabalhos, principalmente, né, hoje eu trabalho muito em trabalhos de cura ao próximo, né, eu recebo mensagens e WhatsApp, e-mail, me pedindo auxílio, eu sempre, né, na medida do possível, eu auxilio, e desmanchando magia negra. Né? Então, a Wicca foi mais um componente que somou. Por que eu estou falando isso? Quando eu estava lá, né, produzindo esse material, né, dessa aula aqui agora, e eu produzo, às vezes, durante um período, um tipo de material, daqui a pouco eu vou produzir outro. Eu já comecei a escrever sobre a Wicca também, né, para as pessoas que não conhecem, posteriormente terem acesso, né, a uma coisa verídica, né, baseada não só em literatura, mas também em práticas que eu venho verificando. Então, eu recebi uma mensagem. Tá? Eu vou compartilhar a mensagem que eu recebi do caboclo Urubatão da Guia, que é um dos meus guias de trabalho, e ele me passou uma mensagem bastante interessante que eu vou compartilhar aqui agora com vocês. A mensagem foi essa aqui, ó. Aqui está a representação, né, da Hécate. Hécate é da mitologia grega, né, que tem uma representação trilunar. Essa primeira lua aqui é a lua minguante, né, crescente, perdão, que é representada por uma donzela, né, uma virgem. Depois a lua cheia, que é a representação da mulher madura, e a lua minguante, que é a senilidade, ou seja, são os estágios da vida. Tá? Aqui tem um Merkabah, que é uma geometria sagrada, tá? E aqui tem a chave, né, de Hécate, que abre todos os caminhos. Está aqui a chave de Hécate na mão, né, da donzela, ou da mulher madura, perdão. E abaixo aqui a figura do nosso Mestre Jesus e da energia crística que ele emana.
E a mensagem que o pai Tomé de Aruanda me passou foi essa aqui. Estude, pesquise e aprenda tudo sobre magia. Porém, nunca se esqueça que o seu maior poder advém da energia crística, ou seja, da fé que eu tenho na energia crística e dos ensinamentos e exemplos do Mestre Jesus. Eu acho importante a gente colocar isso, porque quem não me conhece direito fala assim, poxa, mas o Bechara ele é espírita, mas ele desvirtuou, ele acrescenta um monte de coisas, né, de magia, de umbanda, não sei o quê. Eu diria que isso é uma visão bastante tolhida, reprimida e ignorante. Por quê? Porque, na realidade, tudo concentra-se num conceito só, que é trabalhar em benefício do próximo. Não foi à toa que o mestre Kardec disse que fora da caridade não há salvação, porque a caridade, além de amenizar, né, o nosso próprio karma, ele propaga a possibilidade de desenvolvimento espiritual. Tá? Então, essa mensagem, para mim, foi muito interessante, porque ela não só reforçou para que eu continue estudando sobre magia, né, sobre tudo, eu estudo, né, sobretudo, sou aposentado, né, então eu tenho essa possibilidade aí de me dedicar 100% aos estudos. Mas que eu nunca me esqueça que o maior poder advém exatamente dos ensinamentos do Mestre Jesus e da energia crística que cada um de nós porta. Eu sou portador, você é portador, todos nós somos portadores da energia crística. O que a gente tem que fazer é expandir essa energia. E a única forma de expandir essa energia é com a expansão da consciência, tá certo? Então, eu achei importante fazer esse preâmbulo para que a gente possa entender o que nós estamos estudando, tá certo? Então, vamos sair daqui e entrar na aula especificamente. Essas duas imagens aqui eu vou colocar no grupo para vocês, tá certo? Essas duas imagens que eu mostrei, do silício e essa psicografia que eu recebi. Bom, vamos passar, então, para a nossa aula de hoje. Então, como eu venho tratando de geometria sagrada e hoje acrescentando o poder das velas e o poder dos cristais, eu coloquei para vocês uma referência que eu acho fundamental, que qualquer pessoa, se puder, compre o livro da Judy Hall. Tá? Mas, como é muita informação, eu sempre me preocupo que vocês possam, na realidade, poder colocar em prática sem medo. E, para isso, tem que ser uma coisa mais simples. Tá? Se você ler todo o livro da Judy Hall, né, que é Geometria Sagrada com Cristais, você pode até ficar confuso, porque é muita informação, é muita coisa. Né? Eu já estudo os 3 livros sobre as pedras e mais esse livro dos cristais, sei lá, mais de 5 anos. Estudando, não lendo, estudando mesmo, entendendo o valor de cada pedra, o conceito de radiação eletrônica de cada pedra, tal. Então, às vezes a pessoa fala assim, poxa, Marco, eu não tenho esse tempo todo. Me passa alguma coisa mais simples para eu poder utilizar, e foi exatamente os 2 slides que eu acrescentei. Então, o que eu coloquei para vocês? Eu tentei simplificar tudo que a gente vai falar até o restante do final da aula, eu tentei simplificar aqui e mostrar para vocês. A primeira coisa que você tem que conseguir, né, comprar é um incensário queimador de vela. Eu recomendo esse aqui, ó, tá? Ele tem já a representação da estrela de 5 pontos, que é a representação do ser humano, né? Onde o vértice, né, do triângulo que vai para cima, né, representa o chakra da coroa, aqui os braços, né, e aqui as pernas. Então, a representação do ser humano. E, ao mesmo tempo, é a representação esotérica que o espírito domina a matéria. Ou seja, o espírito ele é o comandante da matéria, e não o contrário. Essa coisa de dizer que a carne é fraca, né? Mentira, quem é fraco é o espírito. Tá?
O espírito é que leva a carne a cometer equívocos. Então, a primeira coisa que eu recomendo é adquirir um incensário desse. Marco, mas isso deve ser caro, porque é R$ 15. R$ 15. Se você entrar lá no site da Amazon, né, você vai comprar. Ele é pequeno, ele é mais ou menos desse tamanho assim, ó. Tá? Por que eu falo isso? Porque você pode colocar ele num local qualquer. Aqui na minha casa, eu elegi um local específico para fazer trabalho. Então, eu faço muitos trabalhos, praticamente toda semana, tanto de cura quanto para desmanchar magia negra. Eu tenho um local específico para fazer isso. Tá? Mas ele pode ser feito em qualquer local. Tá? Então, a primeira coisa é adquirir esse incensário queimador de vela. Aqui eu coloquei, só para vocês terem uma noção, tá? O que representa quando nós falamos dos elementos. Tá? Que às vezes tem trabalhos que tem que botar um potinho de água, um potinho de sal grosso, um pouquinho de terra, tá? E a vela acesa. Tá? Aqui é só a representação para você entender o significado das extremidades do pentagrama. Repara que o espírito é exatamente a parte superior que é correlata ao chakra da coroa. Tá? Aqui está um trabalho que eu fiz agora, semana passada, né? Onde exatamente eu estou utilizando aqui o incensário queimador de vela, aqui, ó, e aqui tem 4 pedras, no caso aqui são turmalinas negras, tá? E aqui tem um cristal. Quase sempre, quando eu trabalho fazendo a modulação das energias, eu coloco sempre um cristal de quartzo transparente na ponta, que é a representação mais sublime para a energia do chakra da coroa. E as velas aqui, se você olhar, são 4 velas verdes. O verde tem uma vibração, ele irradia uma vibração de cura, tá? Dentro do conceito de estabilização de uma molécula do ser humano, ele tem a propriedade, logicamente, sendo inoculado e direcionado pela mente, de organizar as estruturas moleculares. Então, são 4 velas verdes, né? Estão direcionadas. Repara, tudo tem um objetivo, nada é por acaso. E as 2 velas brancas, tá? Onde tem o chakra da coroa, a vela branca irradia as 7 cores, né? Principais dos chakras, e ela forma uma linha que desce até o chakra da base. Marco, por que branca? Porque o branco, como é a mistura das 7 cores, ele retroalimenta as raízes através do Sushumna, que é o canal energético principal. Tá? Então, repara, existe uma ciência por trás dessa tela, dessa matriz que está sendo organizada com cristais e vela. Então, tem as turmalinas negras aqui, tá? Era um trabalho, vamos dizer assim, de desmanche de energias densas, de coisas densas. Tá? Às vezes, uma coisa densa pode ser simplesmente uma emoção, viu? Muita gente pensa que coisa densa está ligada à magia negra. Não, pode ser uma emoção muito arraizada na pessoa, uma falta de fé. Né? Então, tudo que pode obstruir energeticamente, né, o Sushumna é considerado uma energia densa. Tá? E aqui no meio, a pessoa vai colocar um papelzinho, onde você vai, primeiro, escrever qual é a intenção, qual é o problema trabalhado. É cura, desmanchar magia negra, é preparar a pessoa para uma cirurgia muito delicada, tentar a recuperação, né? Muitas vezes a recuperação de uma doença ou de um acidente, às vezes é muito difícil, porque faz parte do processo kármico da pessoa, mas a gente ajuda. Né? Quando eu trabalhava no Rio aí, eu tinha um grupo que a gente visitava hospitais e casas de enfermos, e eu tratava na época uma pessoa que tinha um câncer, né, no cérebro, e é óbvio que ela ia a óbito. E uma das pessoas que trabalhava comigo uma vez perguntou: Marco, por que a gente vem trabalhar aqui? Ele vai a óbito daqui a pouco. Eu falei assim: o nosso aqui, objetivo maior não é curar. Quem cura é o Pai. Quem cura é a energia crística. Nós viemos aqui para amenizar a dor. Se houver merecimento, a pessoa consegue a cura. Tá? Então,
o objetivo de sempre trabalharmos em benefício do próximo é aliviar a dor, passar um nível de consciência para que ela possa entender o que está passando. Então, você coloca aqui em cima o problema que está sendo trabalhado. Depois, o nome completo da pessoa e o endereço. Às vezes, dependendo, a gente até coloca a data de nascimento, tá? Não é obrigatório, mas principalmente o nome completo e o endereço. Por quê? Para você direcionar, através do mentalismo, as energias que vão estar sendo trabalhadas aqui dentro. Vamos ver como é que isso acontece. Primeira coisa é preparar o ritual. O que é preparar o ritual? Pegar os instrumentos, né? Eu pego o incensário, eu pego as velas, eu pego os cristais, tá? Depois que eu coloco lá no local, normalmente eu trabalho no chão, no solo mesmo, né? Eu disponibilizo lá, né? Aqui você vai reparar que é um queimador de vela, né? Próprio, você encontra em qualquer casa religiosa e tal. Eu coloco os cristais, eu boto exatamente nessa ordem. Eu coloco os cristais, né? Sempre mentalizando o objetivo cristal que você está entrando nesse trabalho é para fazer isso. Aí depois eu coloco as velas, tá? Fixo as velas, né? Dá uma torcidinha, coloco, encaixa a vela ali. Depois você coloca o papel escrito, né? Que vem exatamente escrito aí o objetivo do trabalho. E depois que você fez tudo isso, você traça o círculo mágico. Isso é muito importante. O que significa traçar o círculo mágico? Normalmente, eu utilizo o bastão Dorver, tá? Que é um bastão onde eu já trabalho há muito tempo com ele, né? Ele tem uma forma de ativação, já falei isso para vocês em outras oportunidades, né? Om Pravatu Visatat. Eu ativo, isso aqui é um instrumento de trabalho, Om Pravatu Visatat, ou seja, eu estou fazendo uma evocação dos elementos. Om Pravatu Visatat. Né? Puxa, Marco, mas o bastão Dorje é difícil encontrar. Porém, você pode também trabalhar um cristal, olha um cristal aqui, ó, comprido, né? Tá vendo? É um cristal comprido. Não é um bastão Dorje, mas ele pode ter a mesma propriedade. Tá? Ele foi higienizado, ele foi consagrado e ele se propõe a fazer esse tipo de trabalho. Marco, eu não tenho nenhuma dessas coisas, isso é caro. Um bastão desse custa R$100. Tá? Um bastão Dorje hoje deve estar uns 250, talvez. Tá? Marco, mas eu não tenho esses instrumentos, como é que eu faço? Dedo indicador e dedo médio. Aqui representa o ar, aqui representa o fogo. Tudo que você traça no éter, tudo que você traça no espaço, você traça com esses dois dedos. Então, se você não tem um bastão Dorje, não tem uma varinha de cristal, você traça com os dois. O giro é sempre para a direita. Então, repara, aqui embaixo, ó, aqui tem, né, o incensário, tá? E tem as velas aqui. Eu vou traçar o círculo por fora das velas. Então, ele começa em cima, no sentido para a direita, eu faço o giro, ó, e eu não só estou traçando o círculo mágico, como eu estou determinando que toda e qualquer energia que seja gerada dentro desse círculo, dentro desse espaço, que, né, vocês estão vendo aqui embaixo, ele vai ser direcionado para essa pessoa. Puxa, Marco, então, tudo é a qualificação mental. Independendo do teu contexto, de ter ou não ter instrumentos, tudo é qualificação mental. Alguém poderia dizer assim, puxa, Marco, você é espírita. Por que você usa essas coisas aí? Porque eu não tenho a mesma propriedade, características que tinha Jesus. Né? Jesus fazia tudo de forma mental. Quando você pega os grandes avatares, eles não precisam de nada disso. Tá? Isso aqui são uma espécie de apoio mental para que eu canalize a minha fé. Nossa fé precisa de ação, como diria Paulo de Tarso. Né? A fé sem a ação é morta. Essa ação, por muitas vezes, é a ideoplastia que eu crio para
o trabalho. E aí vem uma outra coisa que não está aqui, que é você ter a ideoplastia da imagem da pessoa que você vai trabalhar. Quase sempre, quando eu vou fazer um trabalho, eu peço a foto da pessoa. Por quê? Eu olho para a foto e eu fico puxando ela para o meu asna. Até que eu feche os olhos, eu consiga mentalizar o rosto da pessoa. E eu projeto ela exatamente em cima do trabalho. Puxa, Marco, o trabalho é muito mental. Ele é grande parte de um trabalho espiritual e mediúnico, ele é mental. Então, o ritual, é para disciplinar a mente para você entrar em assive. Atenção, concentração, intenção e vontade. O rito é necessário? Para mim é. Eu te diria, para a grande maioria dos trabalhadores que são médios, é necessário ter um rito. Puxa, Marco, mas isso é um rito de macumba? Não, não é um rito de macumba. Isso é um rito, né, dentro do conceito máximo de entendimento de magia. Tá? Lembra do que o Preto Velho falou para mim. Estude tudo sobre magia, mas não esqueça que o maior poder, né, de idealização, de ideoplastia, está na energia crística. Então, quando você faz esse tipo de trabalho, é uma espécie de um ritual que disciplina a sua mente. Ah, mas no espiritismo não tem ritual. Tem sim. O passe é um ritual. Você não precisa passar a mão no cara. Não precisa passar a mão. Por que você passa a mão? Se não passar a mão, não é passe. Né? Quando, por exemplo, não tem passista suficiente, você faz o quê? Você faz uma irradiação, né, coletiva. Né? Você bota lá os médios um do lado do outro, na frente lá do público, e eles entram em prece e eles mentalizam que aquela irradiação está entrando pelo chakra das pessoas que estão assistindo, ou vão assistir uma palestra. Então, o passe é um ritual. Para que serve o ritual? Para disciplinar a mente. Tá? Por exemplo, vamos pegar uma coisa fora disso, para você entender. Na vida militar, a continência é um ritual. É um ritual não a pessoa, mas a autoridade que aquela pessoa representa. Não é isso? Então, a nossa vida é feita de ritos. A nossa vida é feita de rituais. Quando você se forma, por exemplo, você recebe o canudo, você vai com uma roupa, né, específica, né? Eu já tive a oportunidade de ter 2 formaturas, estou indo para a terceira, né? Eu fiz primeiro educação física, depois administração, e agora estou terminando teologia. Né? Então, aquele ritual de receber o diploma, né? Aquela roupa que você usa, aquilo é um ritual. Na Umbanda, o ritual da roupa branca, o ritual do pé descalço, para você fazer aterramento das energias telúricas que você vai trabalhar. Então, nós trabalhamos o tempo todo com ritual. Não vai querer comparar um grande avatar, como foi o Mestre Jesus, que não precisava disso. Tinha um poder de mentalismo que ele criava coisas com o mentalismo dele. Porém, nós não temos essa possibilidade ainda. Vamos ter. E, quem sabe, quando tivermos essas possibilidades, não precisemos utilizar desses rituais. Então, vamos lá, vamos voltar. Depois que eu tracei o círculo mágico, eu traço o círculo mágico, né, fazendo o giro, né, para a direita, e, ao mesmo tempo, eu ativo ele. Tá? Aí, quando você ativa, você imediatamente acende as velas. O trabalho está pronto. E aí você vai fazer o quê? Realizar a sua prece. Lembrando, prece é pedir. Como eu estou fazendo aqui um trabalho de cura, por exemplo, eu vou pedir o quê? Que aquelas pessoas recebam aquelas vibrações e que elas possam melhorar. Se houver merecimento, que elas possam até obter a cura. Tá certo? Então, a prece é isso. Prece é pedir, orar é falar, é conversar, e rezar é repetir. No nosso caso, nos trabalhos com cristais e velas, né, num conceito utilizando a geometria sagrada, é a prece. E, por último, eu faço um decreto. Para que vocês possam também fazer isso, olha o que eu estou dizendo. Não tenham medo de trabalhar. Trabalhando, você pode ficar um pouco inseguro no início, mas
Comece a ajudar o próximo, quando alguém te pedir ajuda. Puxa, fulano está doente, está assim, 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 assado. Né? Puxa, Marcos, se eu tiver dúvida, usa o grupo do WhatsApp lá, eu estou aqui exatamente para fazer isso, para tirar a dúvida de vocês. Tá? Não tenham medo de fazer esses rituais. Tá? E aí eu coloquei o decreto para vocês entenderem. Está aqui o decreto. Ó. Decreto que objetiva a cura de qualquer mazela do corpo físico ou da alma de quem você está trabalhando. Tá? Repara, eu estou reforçando e relembrando o slide 33 da nossa aula passada. Tá? Uma psicografia que eu recebi em 2012, e você adapta o que está lá no slide 13, que era pessoal, agora você está fazendo esse decreto para outra pessoa. Então, um decreto sempre tem 3 momentos. O momento da invocação, né? Invocar é chamar para cima, é clamar por auxílio superior. Evocar é chamar alguém no mesmo nível, tá certo? Então, eu estou invocando. E, por último, aí você tem a repetição, que é especificamente o decreto em si, e o selamento da energia. Tá? Então, vamos ler rapidamente aqui para lembrar vocês. Em nome de Deus, em nome de Jesus e de todas as egrégoras de tratamento e cura, eu vos peço, e acreditando que Mário, um nome qualquer, é merecedor, afirmo, seus corpos, então repara, eu estou falando dele, eu estou vibrando para ele, eu estou canalizando aquela energia do trabalho que está ali no chão, exatamente para ele. O decreto, ele faz exatamente isso, ele direciona, é como se ele criasse um túnel, tá? Etéreo que vai acoplar todas aquelas energias que saem do trabalho diretamente. O decreto serve para isso. Seus corpos vibram na frequência do poder de Deus. Ele, vou falar ele, podia ser ela. Ele manifesta a saúde, a harmonia e a luz da perfeição. O Deus que lhe habita é imanente em todo o cosmos. Deus está nele e é nele, presença absoluta. A irradiação da luz divina vibra nos seus corpos. Ele manifesta a saúde, a harmonia e a luz da perfeição. O Deus que lhe habita é imanente em todo o cosmos. Ele manifesta a perfeição de Deus nele. A sua vontade é a vontade do Pai. Por isso, ele... Então, repara, a sua vontade, a pessoa tem que querer ser tratada. Lembra de Jesus? Quem está vendo The Chosen, né, já deve ter visto, né, que o Tiaguinho era um discípulo e ele tinha problemas na perna. Né? E Tiaguinho chega para Jesus e pergunta assim, poxa, mestre, o senhor cura tanta gente, não pode me curar? Aí Jesus não interfere no karma dele. Jesus fala para ele assim, você vai ser o maior exemplo de possibilidades de cura para o próximo, porque você não pensa em você. Você está trabalhando para curar os outros sem se preocupar consigo. Isso é um completo contexto de amor incondicional. Jesus fala com outras palavras, e ele está, na realidade, se eu não me engano, esse episódio acontece na temporada 2, eu não lembro se é na 2 ou na 3, são 3 temporadas, né, The Chosen, e ele está ali mostrando que a pessoa tem que querer. Então, em determinado momento, você tem vontade de ser curado? Jesus sempre perguntava, né, você acredita que eu possa te curar? Então, é fundamental que, quando você for trabalhar, a pessoa saiba que está sendo tratada. Né? Por isso que a gente fala aqui, ó, a sua vontade, a vontade de ser curado, é a vontade do Pai. Então, você associa a vontade da pessoa, o plexo solar dela, à imanência de Deus que está presente em nós e que é irradiado através do trabalho. Por isso, ele manifesta a saúde, a harmonia e a luz da perfeição. O Deus que lhe habita é imanente em todo o cosmos. Amada presença de Deus, louva a ti pela graça alcançada. Toda vez que você faz um decreto, você sempre acredita, né? Você cria a ideoplastia, né? Ou seja, a imagem mental, que aquela energia está chegando e que aquilo realmente está sendo alcançado. Ok? Você repete isso aqui 3 vezes, tá?
com o tempo você começa a aumentar a velocidade de falar isso, mais ou menos assim, ó. Seus corpos vibram na frequência do poder de Deus. Ele manifesta a saúde, a harmonia, a luz da perfeição. O Deus que lhe habita é imanente em todo o cosmos. Deus está nele, é nele, presença absoluta. A irradiação da luz divina vibra nos seus corpos. Ele manifesta a saúde, a harmonia, a luz da perfeição. O Deus que lhe habita é imanente em todo o cosmos. Ele manifesta a perfeição de Deus nele. A sua vontade é a vontade do Pai. Por isso, ele manifesta a saúde, a harmonia e a luz da perfeição. O Deus que lhe habita é imanente em todo o cosmos. Amada presença de Deus, louva-te pela graça alcançada. E aí, depois que você repetir isso 3 vezes, você faz o selamento. Que a poderosa presença de Deus nele, em mim e nele. Por quê? Porque eu estou ativando o meu Deus interno. Então, que a poderosa presença de Deus em mim, Deus é imanente, né? Ele está em mim também. E nele, magnetize toda essa energia concedida pelo Pai, restaurando e curando todo e qualquer desequilíbrio do seu corpo físico e dos seus corpos perispirituais. Que assim seja e assim é, graças a Deus. Então, repara, esses 2 slides que eu acrescentei agora, para você colocar em prática, não é para ser teoria, e você olhar, que bonitinho aqui, ó, eu recebi isso aqui. Não, comece a praticar. Tem tanta gente doente, tanta gente precisando de ajuda. Faça você. Marco, mas eu fico inseguro. Todo mundo fica inseguro quando vai iniciar os seus trabalhos. Se você pegar um médio, eu já coordenei vários desenvolvimentos mediúnicos, né? Não só em centro espírita, mas em centro umbandista. Os médios têm muita, vamos dizer assim, vacilações. Tá? Uma hora ele não sabe se é ele que está falando, ou se é o mentor, ou se é o guia. Eles ficam confusos. As pessoas têm esse temor de trabalhar com o sagrado. Não tenha. Não tenha. Então, por isso é que eu ordeno aqui, ó, o roteiro, né, dizendo exatamente como é que você vai fazer. Puxa, Marco, mas aí como é que eu vou ter que ficar lendo? Pega isso aqui, né, imprime, plastifica, pronto. É uma forma de você trabalhar, para você ter a segurança ali e estar fazendo a coisa certa, tá certo? E sempre use a sua intuição. O término do trabalho só finda quando as velas se apagam, ok? Aí você faz o quê? Uma prece de agradecimento, desmancha o círculo mágico, como eu, vamos dizer assim, ativei, né, o círculo com giro para a direita, eu vou desativar girando para a esquerda, ok? Então eu desmancho, né, eu desativo o círculo mágico, eu retiro os cristais primeiro, depois retiro os queimadores de vela, né, porque as velas sumiram aqui, né, porque elas queimaram, então você retira, e por último retira o pentagrama, que é isso aqui, ó. Tá certo? Então, a partir do momento que você retirou todo o trabalho, o que você vai fazer? Você vai lavar em água corrente, tanto o incensário quanto os queimadores de vela, ali, esses aqui. Tá? Lave em água corrente, que são os instrumentos de trabalho, e mentalismo para consagrar os instrumentos de trabalho. Ou seja, na hora de guardar, mentaliza, não precisa fazer um ritual de consagração, eles já estão propensos a isso. É só mentalizar, né, que esses instrumentos possam ser utilizados de forma sagrada, né, para o benefício do próximo, no próximo trabalho. E guarda ele. Os meus instrumentos de trabalho praticamente ficam todos expostos. Eu não guardo nada em gaveta. Eles ficam todos num tipo altarezinhos, né, que eu vou criando pela casa. Bom, então, eu acho muito importante você colocar em prática. Não adianta só você estar assistindo às aulas, né, e bacana, legal, estou aprendendo, tá? Mas tem que colocar em prática. Coloque em prática. Você vai ver, mas eu vou ficar com um pouco de medo, um pouco de receio, posso fazer errado. O que você fizer de errado, a espiritualidade conserta. Acredite nisso. Ok? Então, a partir daí, nós vamos entrar nos slides, né, da aula. E eu, na realidade, eu vou fazer uma passagem bastante, vamos dizer assim, superficial, porque eu acredito que vocês devem ler. Tá? Então, primeiro, as possibilidades dos cristais. Esse é o livro que eu recomendo. Tá? Esse livro da Judy Hall, tá? Ela tem mais 3 livros falando sobre cada cristal. Ele fala sobre a geometria sagrada com os cristais. Ele é muito bom. É óbvio que, por exemplo, o trabalho que eu acabei de mostrar para vocês ali, né, nos slides anteriores, não tem aqui. Tá? Por quê?
porque ele foi orientado pelos meus guias. Tá? Então, assim, mas a base para você fazer a compreensão está toda aqui. Então, o livro é muito bom, ele explica, né, o que é um gradeamento de cristal. Eu vou te explicar, né, eu botei aqui embaixo, a melhor maneira de você entender o que é uma grade de cristal. Da mesma forma que eu mostrei para vocês a drusa de ametista, e disse que tem uma estrutura, né, interna, que é uma estrutura elétrica, né, que irradia vibrações através das possibilidades que o cristal tem. Essa grade ela é comparada ao éter, ao que o Greg Braden chama de matriz divina. É como se fosse uma teia, imagina uma teia, tá? Assim, bem pequenininha, assim, bem pegando o universo todo, e essa teia, essa matriz, ela é que forma tudo no universo. Quando você pega, por exemplo, lembrando da aula passada, a flor da vida, dentro da flor da vida, a gente vai ver aí agora, cabem todas as estruturas geométricas. E a flor da vida é exatamente a consagração da presença do Pai Maior. Puxa vida, Marco. Então, essa grade de cristais, né, como eu mostrei no trabalho anterior, de cura, ali foi uma grade de cristais. Ela forma uma tela etérea que faz exatamente esse conceito, pelo mentalismo, de canalização dessas energias para a pessoa que eu estou trabalhando. Puxa, Marco, eu nem precisava, né? Se você conhece bastante a pessoa, nem precisava botar o nome dela, qual o problema dela. Às vezes você não conhece bem a pessoa. Aí você bota para fortalecer o teu mentalismo. Tudo é uma forma de trazer para você uma disciplina para você fazer o trabalho. Ok? Então, lembra disso. Toda vez que você for fazer um trabalho, você vai criar uma tela de cristais, ou seja, um gradeamento de cristais, que a gente poderia chamar também de matriz divina. Da mesma forma que você cria essa matriz, né, essa tela, esse gradeamento ali no trabalho dos cristais, é a mesma forma que está no éter, que está no universo. O universo ele é recheado disso. É o que a gente chama de éter. E hoje nós entendemos pela ciência, e principalmente pela física, né? A física de partículas, a física quântica, é a energia escura e a matéria escura. A energia escura, o que ele faz? Expande o universo. A matéria escura gravitaciona, aproxima, faz fusão nuclear. Se eu pegar, por exemplo, um Sol, o Sol é uma usina de criar elementos. Né? Quando eu pego 2 hidrogênios e junto, né, eu tenho um elemento. É só você olhar para a nossa tabela periódica. Né? À medida em que você vai agregando partículas, você vai criando um novo elemento. Né? Nós só conhecemos 118. Porém, só no nosso sistema galáctico, né, dentro da nossa galáxia, é bem provável que existam quase 3.000 partículas, ou seja, átomos, dos quais a gente só conhece 118. Então, repara, nossa ignorância ainda é muito grande, porém, a nossa fé supre isso. Porque quando nós não sabemos o que está acontecendo ali, a espiritualidade superior sabe, e ela trabalha. Se você cometer um equívoco, um erro, a espiritualidade vai te corrigir. Tá? E você, às vezes, não vai nem saber. Tá? Então, não tenha medo de trabalhar. Vamos continuar nesse livrinho aqui. Eu vou fazer uma passagem, passando, né? Porque eu prefiro que vocês ou comprem o livro, que seria a melhor coisa, ou leiam, pelo menos, o material para ter essa visão. Tá? Uma coisa que ele fala que é muito interessante, que vocês viram no trabalho que eu coloquei lá. A combinação de vários cristais numa grade exerce um impacto muito maior do que um único cristal. Então você mescla, né? Por exemplo, eu coloco a turmalina negra com o cristal totalmente transparente. Às vezes, quando o trabalho é muito de cura, né, eu vou usar muito pedras esverdeadas. O verde é o padrão de vibração da cura. Trabalho de magia negra,
quase sempre é com turmalina negra, com obsidiana, né? Com pedras que têm capacidade de trabalhar densidades. Ok? Então, o propósito de uma grade de cristal, né, é fazer com que haja um trabalho amplificado. Da mesma forma, se você, por exemplo, olhar o bastão Dorje, tá? Eu poderia muito bem trabalhar apenas com a minha mão. Né? O bastão Dorje ele amplia, é como se, por exemplo, fazendo uma escala numérica, eu fazendo um trabalho, eu vou trabalhar com o número 5, tá? De potência. Quando eu uso o bastão Dorje, ou quando eu uso uma varinha, né, de cristal, tá? Isso aqui é um bastão também, né? Só que de cristal também, eu amplio isso, é como se fosse um amplificador. Então, em vez de trabalhar com a potência 5, eu vou trabalhar talvez com a potência 25. Você acelera o trabalho e potencializa a possibilidade de trabalhar melhor. Esse, na realidade, é o propósito dos instrumentos. Mas quando você está ali fazendo o trabalho, né, você criou a grade de cristais. E a grade de cristais ela é semelhante ao éter que está no universo. Por isso que nós falamos na aula passada que quando eu trabalho com geometria sagrada, a geometria sagrada, né, os signos, os símbolos, eles têm a capacidade de unificar vibratoriamente o mundo material com dimensões, por exemplo, espiritual. Você conecta isso. Tá? Como eu disse na aula passada, por exemplo, um ponto riscado é um chamamento para uma falange. Quando o guia faz um ponto riscado, ele está chamando uma falange para trabalhar, lhe dando o suporte necessário. Né? Às vezes o suporte é para levar um espírito ignorante que estava obsediando um determinado irmãozinho encarnado para um local de atendimento. Então, nós sempre estamos trabalhando com a espiritualidade, tá certo? Então, é muito importante que você não só treine o ACIV, mas aprenda a fazer silêncio. O silêncio é uma prece. Quando o homem cala, Deus fala. Lembra desse ditado? Então, é fundamental que você acredite que pode. Comece a fazer esses trabalhos. Vamos continuar no livro aqui. Eu escaneei, que às vezes eu tiro foto, né? Eu pego o livro e tiro foto, né? E aqui eu preferi escanear, porque caso você queira aumentar, por exemplo, quando eu estudo alguma coisa que foi escaneada, eu boto no meu tablet e eu aumento, né? Eu pego ali, vou na tela e aumento. E aqui você consegue aumentar. Se eu direcionar aqui, né, para o programa, no caso aqui é o PowerPoint, ou o PDF, eu consigo aumentar e ler isso aqui. Tá? Nosso objetivo nessa aula não vai ser ler isso aqui, é só para mostrar para vocês que tem conhecimento ali que você pode, na realidade, se valer. Tá? Aqui ele fala sobre quais são, basicamente, as pedras que você deve ter para trabalhar. Tá? Então, ele coloca, né, o que significa cada contexto. Por exemplo, eu quero trabalhar com cura pessoal. Aí ele coloca quais são as pedras. Eu quero trabalhar com energização. Então, aqui está exatamente isso. Tá? Aqui eu não vou entrar nessa seara, até domino bem também, porque eu trabalho também, às vezes, com pêndulo. Mas o pêndulo é aquele cristalzinho que tem uma correntinha, né, onde você mentaliza um tipo de pergunta, quando você quer saber alguma coisa. E dependendo da movimentação, né, do cristal, ele está te dando a resposta que sim ou que não. Tá? E às vezes, quando ele fica parado, é porque não está definida a resposta. Vai depender do livre-arbítrio de quem está trabalhando. Vamos ver a linguagem da criação. A gente já viu isso em aulas passadas. Deixa eu botar uns slides que eu passei aqui. Tá? Ele fala sobre a árvore da vida. A árvore da vida é a representação do ser humano. A gente vai falar mais sobre isso a partir da próxima aula, quando eu começar a falar da Cabala. Né? A próxima aula é sobre a Cabala. Então, a árvore da vida, ele pode simbolizar, por exemplo, o ser humano, onde aqui embaixo é o chakra da base, né? O chakra base, a raiz, aqui em cima o chakra da coroa. Tá?
Você nunca coloca a pedra em cima do cardíaco quando você vai trabalhar na árvore da vida. Aqui é o plexo solar. Tá? Então, depois leiam isso aqui. Se tiver dúvida, me pergunta. Tá? Então, o livro, né, da Judy Hall mostra essa configuração da árvore da vida através das pedras. Né? Que pedra eu vou utilizar? E aqui começa exatamente a demonstrar como o universo, de uma forma geral, ele é criado em geometrias sagradas. Aqui, por acaso, é a órbita de Vênus, né? Uma observação durante 8 anos, a órbita de Vênus vista da Terra. Olha os movimentos que são feitos caracterizando uma geometria. Tá? Então, o universo em si, ele manifesta, né? A criação de Deus é manifestada pela geometria. Isso é real. Ok? Então, aqui você vai ver, né, a flor da vida numa moldura. Né? Sempre que você tem um fechamento, significa o contexto universal de Deus. Tá? O fechamento de um círculo caracteriza a energia divina. Tá? Um trabalho, você viu, o fechamento de um círculo para poder canalizar alguma coisa. E aqui está a flor da vida. Todas as formas geométricas que você pensar nascem daqui. Vamos ver algumas aqui. Tá? O fruto da vida, o tetaedro, o hexaedro, o octaedro são, né, os elementos platônicos são formados dentro da flor da vida. Né? O dotecaedro, o icosaedro. Então, repara, cada forma dessa aqui tem uma forma de trabalhar. Tá? Aqui começa a ficar muito próximo do veículo Merkabah. Cada forma geométrica que, né, você está vendo aqui, que eu compilei do livro, você utiliza com um objetivo específico. Puxa, Marco, é complexo isso. Por isso que eu fiz logo de primeira a possibilidade de você ter uma única imagem, que é o pentagrama, tá? Para você trabalhar. Porque trabalhar com essas outras formas aqui não é difícil, mas precisa de um maior tempo para estudo. Nós não vamos, em uma aula, conseguir passar. Por isso que eu recomendo sempre o livro, para, se você quiser ampliar, né, o teu conhecimento. E aqui está exatamente os livros da Judy Hall, eu tenho todos, né, já estudo eles há muitos anos. Né? A Bíblia dos Cristais, onde ela apresenta cada cristal, a propriedade, a formação física, o conceito, onde ele é mais encontrado, quais as características para o contexto emocional, como é que ele trabalha energeticamente. Então, são 3 livros sobre a Bíblia dos Cristais. Tá? Um livro desse hoje deve estar custando aí, cada um deles, uns R$110, mais ou menos. Esse aqui é o mesmo preço, em torno de 100, 110, por aí. Tá? Então, eu recomendo, se você quiser se aprofundar mais, porque o nosso curso ele tem muitos conteúdos, né? E Geometria Sagrada é um dos conteúdos, que você compre esses livros, caso você queira se aprofundar mais sobre os cristais, ok? Aqui, a semente da vida, tá? Tudo tem significado, nada é por acaso. Vocês lembram quando eu coloquei na aula passada, quando a gente aumentava a frequência Hertz uma espécie de um tabuleirozinho, né? Onde tinha a ligação elétrica, e colocava partículas de sal, que ele ia formando várias imagens, e ele praticamente finalizava com a imagem da flor da vida. Ou seja, o som, a palavra, o decreto, ele organiza as partículas. Então, muito cuidado com o que sai da sua boca, que é o que sai da sua boca que macula o homem, e não o que entra pela sua boca, como disse o nosso querido Mestre Jesus. Tá certo? Então, repara, o Merkabah, vale a pena a gente colocar, o Merkabah é muito utilizado por grandes yogins que têm um conhecimento esotérico mais profundo, quando eles querem fazer viagens astrais. O Merkabah, você idealiza exatamente esse desenho em volta de você. Eles são 2 triângulos, né? Repara, um triângulo com vértice para cima, outro triângulo com vértice para baixo,
e ele tem uma ligação de ponta a ponta, fazendo uma espécie de uma antena, né? Então, ó, corre para cá e fixa embaixo. O que é essa fixação? É a fixação no seu corpo físico. Quando você vai fazer um desdobramento consciente, você tem que estar ancorado, né, fisicamente, energeticamente, pelo menos pelo chakra da base. Né? Senão você pode, vamos dizer, entre aspas, desencarnar, né? Porque você faz a viagem astral pelo cordão de prata, que a gente conhece. Então, o Merkabah é um veículo que você cria a ideoplastia por volta de você para que ele faça a proteção. Porque quando você faz desdobramento consciente, se você não tiver muita prática, você pode ser puxado vibracionalmente, gravitacionalmente, para um umbral profundo. Né? Nem sempre uma viagem astral vai te levar para o nosso lar, né? Principalmente se for consciente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. O Merkabah é um veículo, né, do corpo de luz, que a gente chama, que te dá essa possibilidade de proteção, que também nasce da flor da vida. Tá? Aqui está o guia básico das formas, né? Então, círculo, triângulo, quadrado, espiral, pirâmide, pentágono, pentagrama, hexagrama, esfera e cubo. São os principais. Tá? E você vai reparar que está, né, a árvore da vida, né, que flui dentro da flor da vida. Aqui está o Merkabah duplo, repara, é um triângulo com vértice para cima, outro triângulo com vértice para baixo, e 2 triângulos nas laterais. Ó, um triângulo aqui, na lateral, e outro aqui, que é o chamado Merkabah duplo. Tá? Também serve como veículo do corpo de luz. As cores dos cristais. Então, aqui depois você lê com calma, né? A cor alterna de acordo com o tipo de trabalho que você vai fazer. Por quê? Lembra que eu falei? Cada cristal, dependendo, um quartzo, tem uma estrutura interna específica na formação dos seus átomos, das suas partículas. Por exemplo, uma turmalina negra já tem outro tipo de formação. E cada formação dessa pode ser apropriado para um tipo de trabalho diferente. E a cor ajuda nesse processo de irradiação. Né? Por exemplo, quase todos os cristais escuros são cristais de proteção. São cristais que desmancham densidades. Os cristais mais claros são cristais de amenização, de paz, de tranquilidade. Né? Outro dia, uma pessoa que eu conheci, ele é da Umbanda, ele me perguntou, ele faz trabalhos desdobrados, de levar pessoas para o hospital. E ele esteve num hospital onde era tudo azulado. Né? Aí eu falei para ele, falei que sim, mas o que você quer saber? Ele falou, eu não entendi, por que é tudo azulado? Tem 2 grandes propriedades para quem trabalha com cura. Um é de acalmar, pacificar, tá? E o outro é de estabilizar as energias que foram colocadas. Tanto é que, por exemplo, na cura prânica, né, no Pranic Healing, quando a gente faz um trabalho, depois a gente estabiliza a energia com um azul clarinho. Tá certo? Então, a cor também tem uma propriedade de trabalho específico. Né? Se eu quiser trabalhar o rosa está muito ligado ao chakra cardíaco. Tá? Quando você pega um quartzo rosa, né? Lá no Rio, no meu apartamento no Rio, eu tenho um quartzo rosa enorme. Né? Ele é grandão. Ele irradia o tempo todo vibrações de harmonia amorosa para casa. Tá? Aqui eu também tenho, né? Eu não tenho um quartzo rosa daquele tamanho, mas tenho outros quartzo rosa que estão programados para fazer essa irradiação vibracional de emitir ondas que cheguem no nosso campo áurico de forma a amenizar o coração, ou seja, trazer o conceito do amor. E quando eu trago o conceito do amor, lembrando, eu estou trazendo as 5 forças do universo. Eletromagnética, gravitacional, nuclear forte, nuclear fraca e a força de sincronicidade. Então, repara, todos os cristais têm suas funções. Tá? Aí no Rio você tem ali na Avenida das Américas, né, uma loja maravilhosa de cristais ali, que você, né, é uma diversão, um parque. Aqui em São Paulo tem a LP,
tem aquários, tem locais que você entra, só de entrar você já sente aquela energia, né, que os cristais exalam. Isso não é crendice, isso não é mito, isso é real. Né? Não é à toa, como eu falei na abertura desse trabalho de hoje, eu disse para vocês o que é o Vale do Silício. Né? Por que o silício, que é uma pedra, um mineral, é utilizado hoje na composição dos semicondutores de praticamente todos os grandes computadores do planeta. Tá certo? Então, depois vocês leiam com calma isso. Poxa, a marca é pequenininho. Aumenta. Né? Se você for lá no PowerPoint, você consegue aumentar. Se você for no PDF, no Acrobat Read, você consegue aumentar. Se você tiver no celular, você consegue aumentar. Né? Você abre a tela, num tablet também. Aqui vem o espectro das cores, dizendo, né, qual a propriedade específica. Né? Então, os cristais escuros, os castanhos, os cinzas prateado, dourado, vermelho, cor-de-rosa, laranja, pêssego, amarelo, verde, azul esverdeado e turquesa, o azul especificamente, o índico e o alfazema lilás e roxo. Tá? Então, aqui vem uma explicação, repara, eu poderia escrever sobre isso, mas na realidade eu ia me furtar de passar para vocês essa referência que eu acho maravilhosa, que é do livro da Judy Hall. Por isso que eu resolvi escanear para que vocês possam ter acesso. Quem puder, compre o livro, que vale a pena. Ele é muito bom. Né? E vocês passam a ter maior profundidade nisso. Aqui mostra exatamente um trabalho para você fazer uma espécie de harmonização energética. Tá? Poxa, eu estou com ansiedade, eu estou com uma crise que pode me levar a um estresse muito grande. Puxa, Marco, é muito ametista. Isso aqui é ametista, repara. Olha, aqui tem 7 mais 1, 8. Eu normalmente trabalho com o número 7. Eu colocaria 6, né, em volta e uma exatamente no nível de consciência, entre a testa e o ajna. Tá? Esse cristal aqui está mal colocado. Ele deveria ser um pouquinho mais para baixo para pegar o ajna também, que é onde você manifesta a sua consciência. Tá? Então, ele pega o chakra da coroa, pelo chakra da testa, e o ajna aqui. Então, ele deveria estar um pouquinho mais abaixo. Marco, é muita ametista, não tem essa possibilidade. Compra uma ametista só, né, se você estiver desequilibrado, e coloca fica ali 10 minutos deitado com ele aqui. É óbvio que o cristal tem que estar limpo e consagrado. Tá? Eu aqui nesse material eu explico como limpar e consagrar. Eu já expliquei isso no curso de apometria também. Tá? Se puder, faz o trabalho completo, ótimo. Tá? Aqui, com esse trabalho completo, a velocidade de reação do teu corpo vai ser muito maior. Mas você também pode fazer com um cristalzinho só, com uma ametista só, exatamente colocada aqui. Tá? Tudo vai depender o quê? Do seu mentalismo. Você, né, se apropriar da imagem energética que você está sendo purificado. Quase sempre esse mentalismo inicia pelo chakra da coroa, percorrendo Sushumna, indo até o chakra da base e subindo pelo Ida e Pingala, que são as nadis que sobem e retornam a exatamente o ponto de consciência. Tá? Então, Sushumna e vai até o chakra da base e sobe serpenteando, tá? Que é o caduceu, o símbolo da medicina. O caduceu nada mais é do que a configuração, né, geométrica dos 3 principais canais energéticos que nós temos. O Sushumna, que é o bastão do caduceu, e a serpente, que na realidade caracteriza o Ida e o Pingala, que também é caracterizado pela subida da Kundalini. Né? Outra dica bacana que você pode usar, né? Outro dia eu recomendei isso para uma pessoa que estava com um problema. Puxa, estou tendo pesadelo, não estou dormindo bem. Limpa uma pedra de ametista, consagra e coloca embaixo do seu travesseiro. Uma pedra pequenininha, não vai botar uma drusa, né? Bota uma pedra pequenininha dentro da fronha, na parte de baixo do travesseiro. Você vai ver como é que o seu sono vai estabilizar. Outra dica aqui é uma drusa, né? Aqui de cristal. No caso, aqui nesse apartamento aqui de São Paulo, eu tenho uma gruta de cristais que faz o mesmo papel
da drusa, ele dissipa energia e ele é programado. Todos os cristais que estão ali são programados para, vamos dizer assim, dissipar, desintegrar toda energia mal qualificada, mórbida ou estagnada que adentre ao meu lar, né? Então, os cristais têm essa característica. Utilize isso. Marco, mas eu sou espírita, no espiritismo não tem nada disso. Tá bom, então não usa. Você, né, você tem essa capacidade mental de criar tudo ideoplasticamente falando, não precisa usar nada disso. Tá? Eu não tenho essa capacidade. Tá? Apesar de ser estudioso, ter uma grande fé, eu utilizo ainda de instrumentos para o trabalho. Eu utilizo de instrumentos da natureza, certo? Então, eu recomendo a vocês. Necessidade de limpeza e consagração. Quem foi meu aluno de apometria deve lembrar que eu expliquei sobre isso. Como é que você, né, vai fazer a limpeza de um cristal, que é um instrumento de trabalho, como eu falei para vocês. Pode ser um bastão d'ordem, pode ser, a gente chama isso de varinha, tá? Varinha de cristal, tá? É varinha mágica. Na Wicca, eles usam isso aqui. Às vezes, alguns usam de madeira. Eu gosto sempre de trabalhar com os cristais. Se eu olhar para esse cristal aqui, você vai ver a formação, né, das formas geométricas que ele tem lá dentro. Tá? E não é caro. Eu comprei aqui pela Shopee, paguei R$ 100, tá? Nesse cristal aqui. Então, são instrumentos de trabalho, né? Da mesma forma que eu sempre compro vela, instrumentos de trabalho. Cristais aqui eu tenho um monte para trabalhar. Então, você vai lavar o cristal, né, em água corrente, tá? Pode ser debaixo de uma torneira, tal. Aqui vem, né, o passo a passo que você deve fazer para limpar o cristal. Depois você vai consagrar esse cristal. Marco, eu posso consagrar ele na natureza? Por exemplo, lá na cura prânica, quando eu trabalhava lá, nós tínhamos uma sala que a gente atendia muitas pessoas de forma gratuita, ali do lado do Barra Shopping, tá? Onde hoje tem ali a CBF, né? A CBF se instalou ali num dos prédios ali ao lado. Então, a gente trabalhava e a gente consagrava os cristais na natureza. A gente ia ali para o Parque da Barra, da Tijuca, e fazia a consagração. Tá? Mas você, às vezes, não tem um parque, né? Aqui em São Paulo tem o Ibirapuera, tem outros parques aqui perto, né? Onde minha mãe está, que é o Alto de Pinheiros, lá tem vários parquezinhos que dá para fazer também isso. E aí no Rio também tem a Quinta da Boa Vista, tem vários locais que você pode fazer isso na natureza. Às vezes a pessoa, poxa, eu queria fazer dentro da minha casa. E aí está exatamente como é que você pode fazer essa consagração. É importante você consagrar, porque você mentalmente consegue entender que aquele instrumento está apto para o trabalho sagrado. Ok? Então, aqui está exatamente o desenho que eu fiz para vocês. Né? Repara, eu sempre trabalho com pentagrama. Tá? Aqui tem os dispositivos dos instrumentos que a gente vai botar, vela, terra, água, né? Aqui uma flor natural, tá? Incenso. Tá? Tudo isso faz parte de um ritual de consagração. Marco, não tem animal, botar um gato aqui, um cachorro aqui e cortar? Não existe isso. Tá? Por exemplo, isso advém da Umbanda, né? Dos processos magísticos, de todas as escolas magísticas, né? Não tem matança de animal, não tem fluidez de sangue. Isso era antigamente, onde o pessoal ainda não tinha muito conhecimento sobre as leis herméticas. Então, aí está uma forma de você trabalhar bem objetiva e fácil, não tem nada de aí, estranho para você. A consagração, ela sempre, como eu mostrei para vocês, termina com um decreto. Aqui está um decreto, né, que você pode utilizar para consagrar, seja o cristal, seja um instrumento de trabalho, o que for. Tá? Então, aqui vem a explicação. Aí, né, prosseguindo, né, como é que você pode, né, consagrar os conceitos, né, dos elementais, né, no ar, no fogo, na terra, né, eu venho explicando, e você pode usar geometria sagrada. Se vocês
olhar, e talvez não dê para ver, no meu bastão Dorje, eu tenho as representações geométricas de cada som que é emanado para ativar ele. É o Om é espírito, Pra é éter, Vatu, Vi, Satat, são os 4 elementos: terra, ar, fogo e água. Tá? Om Pravatu Visatat. Eu ativo ele, a simbologia geométrica já está gravado no bastão Dorje. Tá? Então, nessa consagração, eu estou utilizando os elementos reais. Eu tenho um frasquinho de terra, como você viu ali no desenho. Ok? Outra forma bacana de você, né, por exemplo, no caso, eu trabalho muito com a selenita, porque eu coloco pedras de selenita junto com os meus cristais, porque a selenita ele tem a capacidade de fazer a limpeza automática dos cristais. Como eu tenho uma gruta de cristais, sei lá quantos cristais tem, talvez tenha mais de 100 numa gruta que eu tenho, eu já uso algumas pedras de selenita para que eles se limpem automaticamente. Porque vira e mexe, eu vou fazer um trabalho, eu vou ali e pego na gruta. Tá? Aqui está as micropartículas, né, e os desenhos que os cristais formam. Tentei mostrar aqui para vocês. Tá? E isso aqui forma uma rede elétrica que pode ser não só sintonizada, mas canalizada pela mente humana. Ok? Então, a gente já explicou sobre isso, a importância do ACIV, a necessidade de criação do espaço mágico. Né? Então, por exemplo, lembra da aula passada que eu mostrei para vocês a geometria sagrada de energias dos orixás? Eu não fechei os espaços. Por quê? Porque eu estou abrindo a expansão para a casa toda daquela energia. Por exemplo, é um dia vamos dizer assim, de trabalhos na energia de Xangô, por exemplo. Então, eu faço ali na entrada, né, aquela simbologia, isso foi a aula passada, e eu estou irradiando para a casa toda. Mas quando eu vou fazer um trabalho específico para alguém, eu faço um espaço mágico fechado, para que a energia não saia dali. Porque a energia tende o quê? A espargir. Né? Então, quando você faz o espaço mágico fechado, como eu mostrei para vocês, aqui embaixo está o desenho, você canaliza aquela energia para onde você quer. Aí, no caso, lembra do trabalhinho? Tinha o nome da pessoa, endereço, tal. Estou canalizando para aquela pessoa. Ok? Então, é importante você criar o espaço mágico, quase sempre fechado. Tá? Aqui está um exemplo de desmanche de magia negra, tá? Onde a gente trabalha com velas, basicamente. Não tem cristal aqui, mas eu poderia botar um cristal aqui? Poderia. Na interseção de cada um desses, eu colocaria essa pedra rolada aqui, ó. Cristais de quartzo transparente. Tá? O preto velho, que eu trabalho, que é o pai Tomé de Aruanda, ele trabalha com 12 cristais desses, né? Ele coloca e o paciente, né, o consulente que vai ser consultado, ele entra dentro daquele universo, daquele círculo mágico que é fortalecido pelos cristais, e são pedras roladas como essa aqui. Ó. Tá? Então, aqui foi um trabalho que eu fiz com um casal uma vez, que tinha filhos, né? Aqui os pais e os filhos, eram 4 filhos, né? Se tivesse 3, tá bom, distribui aqui, né? 3 locais. Então, não necessariamente cada pessoa tem que ocupar um quadrante. Tá? Nesse caso aqui, as pessoas entravam dentro, então esse círculo tinha que ser grande. Tá? E aqui está o decreto. Ok? Então, eu recomendaria nesse momento vocês treinarem especificamente para a cura do próximo. Não entrem ainda na seara de trabalhar contra a magia negra, porque se vocês não souberem trabalhar, normalmente quando você faz um trabalho desmanchando magia negra, a única maneira que você tem de desmanchar uma magia negra que foi feita para alguém é desfazer o círculo mágico que o mago negro fez. Tá? E para fazer isso você precisa de um certo conhecimento. Então não mexam nesse momento agora ainda tentando desmanchar magia negra ou desfazer trabalhos de magia negra, tá? Que eles requerem ainda vivência, vamos dizer assim. Tá? Então, trabalhe com cura, que com cura vocês sempre vão ser bem assistidos e não vai lhe causar nenhum problema. Ok? Então, aqui está o decreto.
né, que foi utilizado. E tudo que a gente fala aqui não são coisas que eu peguei no livro, não, tá? São coisas que eu tenho experiência prática, né, através dos meus guias, dos meus mentores, né, que trabalham me orientando, e uma das funções é divulgar o trabalho para que outros possam também fazer isso. Então, aqui está uma forma de trabalhar, desmanchando magia negra. E a geometria sagrada com os cristais, aí eu estou usando o livro o tempo todo, da Judy Hall, né, mostrando para vocês quais são os elementos básicos do universo, ou seja, coisa que a gente já falou, mas aí vem tudo explicadinho, né? É só você aumentar que você consegue ler. Os sistemas cristalinos, né? Então, qual a diferença, por exemplo, da forma externa de uma esfera para um rolado, um tipo ovo, tá? Ou um hexagonal, né? Então, os sistemas cristalinos são diversos, aqui estão vários. Marco, mas é muita coisa, muito conhecimento, por isso que eu abri essa aula praticamente dando aquela explicação e mostrando para vocês uma forma simples de trabalhar com pentagramazinho, né? Que você compra lá, né? Um incensário por R$ 15 lá na Shopee ou na Amazon, onde você quiser, e você consegue trabalhar de uma forma clara. Aqui é para você começar a se aprofundar mais, ok? Aqui o equilíbrio dos chakras, trabalhando, né, aqui de uma forma, colocando os cristais em volta do corpo. Tá? Clareza mental. Puxa, Marco, aqui eu poderia trabalhar com clareza mental colocando, por exemplo, apenas a ametista, está aqui no meio, no asna. Tem a mesma função. Ok? Puxa, mas aqui é mais complexo? Mas você pode trabalhar simplesmente colocando no seu asna. Ok? Então, eu quis mostrar para vocês que o livro é bem completo, ele tem outras coisas. Eu não recomendo a vocês entrar aquela seara de trazer o amor, né? A gente chama até de pai de santo de poste. Né? Traga o seu amor em 3 dias. Aí embaixo vem escrito, se ele não vier, é porque ele não queria mesmo. Então, relação harmoniosa pode ser com seu irmão, pode ser com seu pai, com a sua mãe. Tá? Relação agora, trazer uma pessoa, você está completamente equivocado, porque isso está alterando o processo kármico, não só seu, mas também da pessoa. Então, eu nem coloquei nenhum exemplo aqui, mas no livro tem também, tá? Para trazer amor, mas eu acho um pouco besteira. Tá? Eu acho que você não deve entrar nessa seara. Bom, aqui você vai reparar, ó, são dois círculos que têm uma interseção. Na interseção, você coloca um cristal aqui, no caso é a ametista. A ametista aqui é um quartzo verde. Tá? Então está aí. Vamos trabalhar aqui pedras roladas, ó, fazendo um deles. E aqui, se não me engano, é a jaspe, que está aqui em volta. Purificação de campo, você pode fazer isso, por exemplo, num quarto. Tá? Aqui é a explicação. Coração é sistema imunológico, né? Pessoas que têm sistema imunológico baixo, eu recomendo fazer suplementação de alho, tá? E ômega 3, porque depois de determinada idade você passa a não ter essa possibilidade. E o magnésio também, que o solo brasileiro é muito pobre de magnésio, então, principalmente o magnésio de malato, te dá possibilidade de reposição para o sistema imunológico. Né? Então, você tem a parte biológica, tem a parte energética, que mostra a parte energética, como fortalecer, mas também você deve fazer um paralelo com a parte biológica. Reenergização do corpo. Tá? E, por último, encerrando esse material, tem uma correlação que eu achei interessante para vocês. Essas pedras aqui, ó, tá? É a pedra de cada chakra, com, inclusive, a geometria sagrada de cada chakra, que é usada, né, no conceito do sânscrito, da Índia. Tá? É muito bacana. Eu não comprei ainda, porque eu tenho todas essas pedras, mas qualquer dia eu vou acabar comprando. Né? Eles vendem esse saquinho aqui e é muito legal para você trabalhar. Você pode trabalhar direto, né, colocando a pedra no seu corpo, ou então fazer uma ideoplastia sua, como o voodoo faz, né?
e imaginar que é você, e você coloca as pedras para trabalhar. E a correlação com os planetas. Marco, por que a correlação com os planetas? Não é o momento de explicar isso agora, mas só para vocês entenderem, cada planeta ele tem uma influência sobre o sistema solar como um todo, principalmente com a Terra. Ele irradia padrões vibracionais, né, que trazem um conceito de mais energia, menos energia, possibilidades de concretização, saúde e por aí vai. Isso é real. Quando você estuda, por exemplo, a astrologia védica, tá? Só estou dando a dica, você vai entender que não é aquela astrologia de que você de Gêmeos hoje, cuidado ao atravessar a rua, pode passar um carro e em cima de uma poça e te dar um banho, né? Isso é besteira, tá? Mas quando você correlaciona de uma forma real a irradiação de cada planeta, dependendo da época do ano, dependendo, né, do período lunar, a Lua tem uma influência muito grande, não só no planeta, mas também nos nossos corpos, né? Isso tem correlação. Só quis chamar a atenção que existe essa correlação. Então, nunca imaginem ou pensem que a astrologia é besteira, porque não é. Ela é uma ciência séria, inclusive, que foi o que deu origem para a astronomia. Ok, meus queridos? Então, bibliografia, os livros que eu citei aí, só tenho a agradecer a cada um de vocês. Deixa eu parar a apresentação. Pronto. Agradecer a cada um de vocês que estiveram comigo em mais uma jornada e vamos nos preparar, né, para trabalhar. Tudo que a gente coloca aqui para vocês não é para ser teoria ou você achar bonitinho, é para você botar em prática. Tem um monte de gente doente, gente. Vamos ajudar. Nós vivemos um momento no planeta muito delicado, um momento, né, de transição para o mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração, onde as doenças vão se intensificar, os desastres naturais vão aumentar. Puxa, Marco, você está jogando praga? Não! Estou só te colocando, né, o que já está colocado na Gênese há mais de 150 anos, pela espiritualidade a Kardec. A Gênese tem lá. Nós vamos chegar a um tempo da elevação completa no planeta da falta de moralidade, a crise de moralidade, que é a crise que a gente vive hoje. Não adianta você querer entrar na seara da política, isso é de direita, isso é de esquerda, isso é de centro, isso é Bolsonaro, isso é Lula, isso é besteira. O que vai fazer o ser humano se tornar melhor não é direita ou esquerda, isso é tudo, né, isso é tudo chacota. O que vai fazer é cada ser humano olhar para dentro de si e começar a fazer a sua elevação moral. Para isso, precisa de uma expansão da consciência e só começa com a sua própria reforma íntima. Certo, meus amigos? Então, espero ter, mais uma vez, contribuído aí para a formação, né, espiritual de vocês e que vocês possam, aí, como eu falei, colocar em prática todas essas coisas que a gente vem falando, porque é necessário. E vocês estão preparados. A música, quando ela toca e você sente a música, é porque você já sabe dançar. Tá certo? Então, todos vocês já têm condição de dançar as músicas que a gente toca aqui. Então, comece a se mexer. Coloque em prática. Pô, Marco, mas eu vou ter dúvida. Tem o WhatsApp aí, passa para a Simone. Eu sempre respondo no menor tempo possível que eu puder. Eu sempre respondo, tiro dúvida. Tá? E não tenha vergonha de perguntar. Eu também já tive, quando eu era mais novo, eu tinha um monte de dúvida, eu perguntava mesmo. Então, se tiver dúvida, pergunta. Tá certo, meus irmãos? Próximo encontro nosso é sobre a Cabala judaica. Eu vou falar também um pouco da Cabala egípcia, falar do contexto geral da Cabala, mas vou me concentrar mais na Cabala judaica, que tem muita coisa bacana que vai nos acrescentar, ok? Atma Namastê, que a energia crística esteja presente não só em cada um de vocês, mas que seja irradiada para o lar de vocês. Assim Beijo seja. no coração. Obrigada, boa noite. Obrigada. Boa noite, gente. Tudo de bom. Fique com Deus. Boa noite.
Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Pessoal. Tchau, tudo bom? Beijo.